Boa noite a todos. Meu nome é Alexandre Neves. Hoje é dia 11 de julho de 2020. Pessoal, compartilhe esse vídeo, porque eu estarei falando aqui a respeito sobre... Dizem por aí que religião e política não se discute, não é mesmo? Mas eu estarei aqui falando a respeito disso daí. Se realmente é isso que diz a palavra de Deus. Compartilhe, por favor, para que chegue o maior número de pessoas, porque eu estarei fazendo isso baseado na palavra de Deus. Muitos de vocês só me conhecem como Alexandre Ativista, mas também sou profundo conhecedor da palavra de Deus. Já li a Bíblia várias vezes e tenho ciência daquilo que eu estou falando. E também falarei a respeito da manifestação que ocorrerá no dia 19 de julho de 2020, aqui em Brasília. Se você não sabe, o Brasil inteiro está montando caravanas para estarem aqui em Brasília no dia 19. Muitos irão para o QG do Exército, exigir intervenção militar com Bolsonaro no poder. E muitos também estarão vindo para cá para fazer a marcha cristã. E é baseado na palavra de Deus também que eu estarei falando que será que esse é o momento de fazer marcha cristã ou é o momento de fazer uma intervenção militar? Então, diz assim a palavra de Deus no capítulo 4 de Deuteronômio, versículo 1. Vamos ler. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. E também no versículo 14 diz assim: também o Senhor me ordenou, ao mesmo tempo que vos ensinasse estatutos e juízos, para que os fizesses na terra a qual passais a possuir. Ou seja, Deus entregou as leis, os estatutos, as ordenanças para Moisés entregar para o povo, para que ele seguisse esses mandamentos quando entrassem na terra prometida, a qual Deus prometeu aos pais dos filhos de Israel. Então, foi um conjunto de leis. E hoje esse conjunto de leis, né, ele está no Pentateuco, no livro, nos 5 primeiros livros, livros 5 sagrados. E hoje o Brasil não é regido pelo Pentateuco, porque o Pentateuco foi criado por Deus. Deus foi um legislador. Vamos dizer hoje que Deus seria um deputado, foi um deputado federal, né? Porque quem cria leis hoje são os congressistas, os deputados federais também, as câmaras municipais e assembleias legislativas do nosso país. Então, são os poderes constituídos pelo povo que receberá autorização para fazer leis para que a sociedade brasileira viva em harmonia. E a Constituição, o que é a Constituição? Constituição é a lei máxima de um país que traça os parâmetros do sistema jurídico e define os princípios e diretrizes que regem a sociedade, né? E o que é política? Política é a arte ou ciência de governar. E o que é ciência? Ciência é o conhecimento atento e profundo de algo. Ou seja, quem criou todas as coisas? Não foi Deus? Quem criou o homem? Não foi Deus? Então, ninguém melhor para saber como que o homem deve proceder e agir melhor que Deus. Então, por isso que Deus ele criou regras e leis para que o povo vivesse debaixo dessas regras e debaixo dessas leis, para que nós possamos viver em sociedade, respeitando uns aos outros e respeitando os direitos e os deveres de cada um que está introduzido no país,
ou em outros países também tem outras leis diferentes da nossa. Então, cada país tem sua Constituição, suas regras de leis e diretrizes. E Deus, na palavra dele, deu a responsabilidade ao povo de escolher os juízes que estariam encarregados de julgar o povo e penalizá-los segundo os mandamentos que Deus deu para o povo. E aqui no Brasil também, quem escolhe os juízes é o povo, indiretamente. Por quê? Aqui no país, no Brasil, para que as pessoas possam obter um cargo de juiz, elas têm que fazer a faculdade de Direito e assim depois pleitar uma vaga através de concurso para obter uma vaga nesse cargo de juiz público. Mas também tem outra maneira também delas entrarem para exercer o cargo de juiz, que é por meio da indicação feita pelo presidente da República, que são os juízes do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, quem escolhe o presidente? Somos nós, o povo. Então, ele representa o povo. Os senadores, quem escolhe também é o povo. Então, os senadores também são representantes do povo. Então, o presidente indica o juiz que vai exercer o cargo de juiz do Supremo Tribunal Federal. E esse juiz, ele é indicado e levado ao Senado para o Senado sabatinar essa escolha, para ver se os senadores aprovam ou reprovam a escolha desse juiz. Correto? Não é isso que diz a Constituição? E não é assim que é feito? É exatamente isso que acontece. Então, no livro de Deuteronômio, capítulo 16, versículo 18, diz assim: Juízes e oficiais porás em todas as tuas portas que o Senhor teu Deus te der entre as tuas tribos, para que julguem o povo com juízo de justiça. Ou seja, quem escolheria os juízes era o próprio povo de Israel. Não era Deus que indicou os juízes, era o próprio povo. Essa responsabilidade Deus deu ao povo fazer isso. E com nós hoje não é diferente, embora seja por meio de concurso ou indiretamente um dos nossos representantes, juntamente com o Senado Federal, escolhe os nossos juízes. E o que está acontecendo hoje no Brasil? Essas escolhas que foram feitas por 5 ex-presidentes da República não estão cumprindo o que diz a Constituição, não estão obedecendo às leis, eles estão fazendo atos inconstitucionais fora da lei. E é exatamente a respeito disso que eu venho falar agora com vocês. Então, se foi o povo que escolheu esses juízes, se era o povo de Israel que escolhia os juízes, também o povo de Israel tinha o poder de remover esses juízes, como está escrito no livro de 1 Samuel capítulo 8. Diz assim, 1 Samuel capítulo 8. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome do seu filho primogênito Joel, e o nome do seu segundo Abias, e foram juízes em Bérseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos deles. Antes se inclinaram à avareza e tomaram presente e perverteram o juízo. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel, a Ramá, e disseram-lhe: Eis que já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que eles nos julgue como o tem todas as nações. Ou seja, o povo de Israel foram até Samuel e falaram: Samuel, seus filhos não julgam segundo o que está nas leis de Deus. Eles estão recebendo suborno, estão dando sentenças erradas.
E é exatamente o que nós temos visto hoje acontecendo. O próprio Roberto Jefferson falou aí, acusou da mulher do Alexandre de Moraes ser campeã em vitórias favoráveis em sentenças dentro do STF, porque ela tem um escritório de advocacia e ela ganha a maioria dos casos dentro do STF. Será que não é a mesma coisa que aconteceu há séculos atrás lá com o povo de Israel? Não está acontecendo a mesma coisa hoje? E que foi a atitude que o povo de Israel tomou mediante isso? Eles foram lá até Samuel e pediram a remoção dos filhos de Samuel. E o que diz a palavra de Deus? O que eles falaram? Constitui-nos um rei para nos julgar. Então eles fizeram um pedido errado. Em vez deles estarem falando, pedindo, exigindo com que eles estivessem fazendo, pedindo, transferindo o rei, ou melhor, transferindo os juízes, não, eles pediram um rei. Ou seja, o erro do povo de Israel foi, em vez de ter pedido novos juízes, colocarem novas pessoas ali para julgar a eles, não, eles foram e pediram um rei. Então Deus falou assim para o povo de Israel. Então naquele dia, no versículo 18, 1 Samuel 8:18, então naquele dia clamareis por causa do vosso rei que vós houverdes escolhidos, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Ou seja, por quê? Porque foi uma escolha do povo. Como que Deus pode interferir no livre-arbítrio do homem? Deus não interfere no livre-arbítrio de ninguém. Foi o povo que escolheu o rei. Então, se o rei viesse praticar qualquer ato de injustiça, não caberia a Deus tomar uma atitude, mas caberia ao povo resolver seus próprios problemas. E hoje não é diferente com os juízes. Tá vendo aqui, tá vindo para cá, para Brasília, uma marcha cristã que vai vir para cá orar pelo Brasil e orar pelo nosso presidente. Isso não é válido? Claro que é válido. Só que, para nós tirarmos esses juízes que praticam injustiça, que estão sentados na cadeira do STF, Deus não fará, não enviará anjos do céu para removê-los de lá. Cabe a nós tirá-los eles de lá. De que maneira? Por meio de uma intervenção popular. Assim como o povo interviu para tirar os filhos de Samuel da cadeira de juízes, também o povo tem a obrigação e o dever de fazer a mesma coisa. E até a porta do QG do Exército, milhões de pessoas, milhões de cristãos, milhões para dizer para o STF, queremos a destituição dos 11 ministros do STF, porque eles não julgam segundo o reto juízo, segundo as leis, eles não estão dando sentenças conforme tem que ser dadas, eles estão fazendo diferente. Em vez deles condenarem, eles estão absolvendo aqueles criminosos que praticaram leis, e as leis dizem que eles têm que pagar por aqueles crimes segundo a pena que já está estabelecida na Constituição. E eles não estão fazendo isso. Então cabe ao quê? Nós orarmos? Deus não manda a gente orar. Deus fala para quê? Nós é que escolhemos esses juízes. É responsabilidade do povo escolher esses juízes. Então é responsabilidade nossa removê-los de lá também. Como diz a palavra de Deus. Então, pessoal, agora não é hora de orar, agora é hora de agir, agora é hora de ação. A responsabilidade é nossa. Esse papo de que política e religião não se discute é mentira, é balela. Deus foi legislador. Deus é que criou as leis para o povo de Israel viverem debaixo dessas regras. E hoje nós estamos vivendo debaixo de regras e de leis praticadas por homens. Da mesma maneira, entendeu? Então, o ser humano, ele para viver em sociedade, tem que haver regras para que nós respeitamos o espaço do outro. Então, assim como Deus mandou as leis para o povo de Israel,
Nós aqui, em 1988, os representantes da época criaram a Constituição para que nós vivêssemos debaixo dessas leis e debaixo dessas regras. Só que hoje essas regras não estão sendo obedecidas pelos juízes que deveriam fazer justiça. E o que é pior, o Congresso Nacional está fazendo leis anticristãs, leis do aborto. Pessoal, Deus disse, não matarás, e eles irão matar crianças. Rodrigo Maia, essa semana, aprovou lá no Congresso a lei na calada da noite de que mulheres gestantes de 5 meses e meio poderão fazer aborto. É uma vida que está ali dentro. E o Brasil, que se diz uma nação cristã, que clama por Deus, que clama pelo nome do Senhor Jesus, deve estabelecer leis e regras cristãs, como diz a palavra de Deus. Porque assim diz no livro de Isaías. Isaías 9, versículos 6 e 7. Diz assim, ó. O reino de Cristo, o reino de Jesus, é um reino de justiça. E diz assim, ó. Porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte e Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim. Sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. Firmar em juízo, em justiça. Correto? E diz assim, e o principado estará, no versículo 6, e o principado estará sobre os seus ombros. Ou também em outras traduções falam que o governo estará sobre os seus ombros. E esse governo será de juízo, de paz e justiça. Então, se eu sou cristão, você é cristã, tem que se estabelecer o quê? A justiça de Deus na terra. E no livro de Ezequiel, olha só, Ezequiel capítulo 5, versículo 5, diz assim, ó, assim diz o Senhor Jeová, esta é Jerusalém, pula no meio das nações e terra que estão ao redor dela. Ela, porém, mudou em impiedade os meus juízos, mais do que as nações, e os meus estatutos mais do que as terras que estão ao redor dela, porque rejeitaram os meus juízos e não andaram nos meus preceitos. Ou seja, Deus estabeleceu regras e leis para que o povo de Deus vivesse aqui na terra. E o Congresso Nacional está transformando a lei de Deus em leis que Deus abomina. Nós, como somos maioria, segundo o IBGE, 83% do povo brasileiro é cristão, é católico e evangélico. Então, como que nós, que temos o poder nas mãos, todo o poder emana do povo, todo o poder emana da nação brasileira. Então, nós temos que impor a vontade. Se nós somos cristãos, nós não podemos aceitar com que essas pessoas que dizem ser representantes do povo, a qual Deus falou que nós que escolhemos nossos representantes, assim como Deus também deu a responsabilidade para o povo escolher os juízes da terra, não é responsabilidade nossa tirar. Então tá vindo um povo aqui para orar, não é hora de orar, é hora de intervir. Jesus, quando viu o templo de Salomão, naquela situação, conforme estava o templo de Salomão, ele estava tomado por bandidos e ladrões. O que aconteceu? O templo de Salomão, Deus, Jesus, o Filho de Deus, entrou dentro de Salomão e fez uma intervenção. Removeu todos os bandidos e ladrões de lá de dentro do templo. Então hoje não é diferente. Ou a gente pratica cristianismo, não é hora de ficar orando.
Deus deu essa responsabilidade, transferiu a nós, o povo dele, para nós fazermos a intervenção. Então, dia 19, nós devemos fazer a intervenção. Milhões na porta do QG. Só vamos dar legalidade para destituir esses 11 ministros do STF, porque a gente não quer o fechamento do Congresso, nem o fechamento do STF. A gente quer a destituição dos 11 ministros do STF para colocar 11 ministros escolhidos pelo povo que praticam justiça, que obedeçam à Constituição. Então, pessoal, seguem o que está escrito na palavra de Deus, obedeçam os mandamentos de Deus. A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a palavra de Deus diz que também o meu povo sofre porque lhe falta conhecimento. Então, esse é o conhecimento, é o entendimento. Tem coisas que para os homens é impossíveis, mas para Deus é possível. E tem coisas que são possíveis para os homens, que é responsabilidade do homem fazer e não Deus fazer. E neste caso, esses 11 ministros do STF é responsabilidade nossa e não de Deus tirá-los de lá. Não fique, vem para cá para orar, porque isso daí você pode orar dentro da sua casa, pode ir para qualquer lugar para orar. Agora é a hora de intervenção. É a hora do povo de Deus agir como Jesus agiu, fazendo a intervenção. Entendeu? É a hora do povo de Deus estabelecer leis e regras santas, puras e justas, e fazer com que elas se cumpram, fazer com que os juízes façam com que as sentenças sejam dadas na justa medida, não olhando a quem. É o que a palavra de Deus diz. Então compartilhe esse vídeo, dia 19 de julho de 2020, às 9 horas da manhã, Praça dos Cristais, QG do Exército aqui em Brasília, todos na porta. Cristão, obedeçam a palavra de Deus. É isso que está escrito aqui na palavra de Deus, é isso que Jesus falou. Em Apocalipse 2, versículo 20, diz que Deus estava contra a igreja de Tiatira porque ela tolerava com que Jezabel ensinasse coisas erradas para o povo. Coisas erradas para o povo que Deus abominava. Eles estavam se contaminando com sacrifícios de idolatria. E Deus disse para o anjo da igreja de Tiatira: tenho, porém, contra ti, Deus estava contra, que tolerais a profetisa Jezabel, quem ensina meus filhos a comerem da idolatria. Então, pessoal, agora é hora de se consertar com Deus, fazer um conserto nesse país. Só depende de nós. É hora de intervenção militar com Bolsonaro no poder. É essa pauta única. Vocês têm que vir para cá, para Brasília, para ir para a porta do QG. Não é hora de orar, é hora de agir. Assim como os anciões, na época de Samuel, fizeram. E os seus filhos não julgam segundo a lei de Deus. Então nós queremos que eles sejam retirados dos seus cargos. É assim que nós devemos fazer também. Porque todo o poder emana do povo, que tem o poder de agir diretamente na nação brasileira. Mas para que o exército faça alguma coisa, eles precisam da legalidade. Precisam de milhões de pessoas na porta do QG do exército para dar autorização que eles tanto querem receber do povo brasileiro, para fazer com que o povo brasileiro pare de sofrer na mão desses bandidos que roubaram bilhões da nação brasileira e continuam roubando. Vocês viram aí o secretário de saúde do Witzel, 30 milhões que ele roubou do dinheiro que foi enviado do governo federal para combater o coronavírus, dinheiro da saúde. Essas pessoas não têm amor nenhum ao próximo. Essas pessoas não podem sentar na cadeira de representantes do povo. Ou a gente faz agora aquilo que a palavra de Deus ordena, porque não vai continuar orando que Deus não vai enviar anjos do céu para mudar o coração desses homens. Eles fizeram a escolha deles. Deus não pode mudar o coração de ninguém. Eles escolheram pelos caminhos do mal. Eles escolheram pelo caminho da abominação, da impiedade, da injustiça. Então eles vão se ver com Deus, mas a autoridade está em nós, de nós removermos esses homens de lá. Então, vamos juntos, dia 19 de julho de 2020, em frente ao QG do Exército. Compartilhe esse vídeo, compartilhe para chegar
aos ouvidos de todo o povo cristão do nosso país. É Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Selva.